construção. Por quê? Porque Deus ainda trabalha em nós. E se nós não permitirmos que Deus trabalhe em nós, é uma tragédia. Porque o único que pode verdadeiramente consertar, reconstruir, refazer vidas quebradas é Deus. Nós acabamos de cantar essa melodia lindíssima, onde nós estamos aqui afirmando através da palavra cantada que a nossa vida está alicerçada nele, que a rocha em que o meu lar deve estar firmada é ele. E se Cristo não for ainda a rocha do teu lar, tem tempo de você refazer essa construção. Bom, domingo passado nós fomos desafiados antes de colocar o alicerce, porque a canção fala de alicerce, fala de fundamento. Mas nós dissemos no domingo passado, numa preparação para esse mês da família, de que nós precisaríamos, antes de lançar os fundamentos do alicerce, preparar o terreno. Lembra? A gente falou sobre o preparo do terreno. E falei sobre 3 passos necessários no preparo desse terreno. Primeiro é avaliar o estado atual do terreno. A gente precisa dar uma olhada, como que é o desnível, precisa ser nivelado, precisa ser capinado, precisa ser retirado o entulho, porque em segundo lugar, o segundo passo depois da avaliação do terreno é retirar o entulho, retirar aquilo que vai atrapalhar a construção, porque Deus não constrói em cima de entulho. E nós analisamos várias situações que pode ser o entulho na tua vida, a amargura, o ódio, o rancor, a falta de perdão. E isso muitas vezes atrapalha o bom andamento do lar. E depois que a gente avaliou o terreno e retirou o entulho, limpou esse terreno, e o terreno do nosso casamento é o nosso coração, depois que o teu coração está limpo e retirado o entulho, devemos então seguir para o projeto. A gente vai ter a planta em nossas mãos e saber exatamente onde nós queremos chegar. E a planta é o que nos faz antever onde nós queremos chegar. E precisamos então olhar para essa planta bíblica, porque é possível que nós estejamos querendo construir um edifício, e leia-se por edifício o nosso lar, a nossa família. A gente pode estar desejando construir sobre entulho e fora da vontade da planta e do direcionamento de Deus. Isso vai ser inútil. E eu dei para vocês o exemplo da Torre de Babel, lembra? Magnífica edificação, mas fora da vontade de Deus. E Deus disse, essa construção não pode continuar. E foi dado um fim ao erguimento dessa torre, que para os homens seria impactante, mas sem Deus na causa, não tem futuro. Deus habita em corações que aceitam estar em obras. Você aceita essa verdade? Eu estou em construção. Nós não estamos prontos ainda. Estamos em construção. E o Senhor quer fazer e realizar muito em nós e através de nós. Agora, com um terreno nivelado, com um terreno limpo, com o entulho retirado e com a planta nas mãos, qual é o próximo passo? É o alicerce. E hoje eu quero falar exatamente sobre o lançamento do alicerce. Eu não sou um expert em construção, mas eu fiz uma pergunta simples. E a pergunta foi: quais são os 3 principais materiais utilizados na construção de um alicerce, na fundação? Quais são os 3 materiais imprescindíveis e que não pode faltar no lançamento de um alicerce, de uma fundação, se nós queremos construir uma casa? Eu estou falando literalmente da construção de um edifício. E aí a resposta que eu obtive é que não pode faltar o concreto. O concreto é essencial. E o que é o concreto? É aquela mistura do cimento com a areia, com a brita e com a água. Agora, o concreto é essencial, porque é a base de tudo. Nas fundações, o concreto precisa ser resistente para suportar a compressão das paredes. Mas não só o concreto é essencial, como não pode faltar o aço, o ferro, os vergalhões, os estribos. O concreto vai ser jogado nele, mas essa armação é necessária. Essa armação que é utilizada para que você possa dar forma a esse concreto, formando o que se chama do concreto armado. E o aço, ele dá aquela resistência à tração, evitando rachaduras, sendo essencial para que o alicerce não quebre com a movimentação do terreno.
E qual seria o terceiro material imprescindível? Já temos aqui o concreto, já temos o aço. O terceiro imprescindível são os blocos, com os quais você fará as canaletas. E esses materiais formam a base estrutural do que a gente comumente chama da viga baldrame. Então veja que interessante, na construção, no erguimento de um edifício, de uma casa, existem materiais essenciais para a construção do alicerce. E você pode, quem sabe, até investir muita grana no acabamento, na decoração, na aparência da tua casa, mas se o alicerce for fraco, tudo vai ficar comprometido. Todo o dinheiro que você gastou no acabamento vai se comprometer, se o alicerce não for bem feito. Da mesma forma que a gente vê gente gastando dinheiro no acabamento, sem antes estruturar e se preocupar com um bom alicerce sendo preparado, a gente vê isso na comparação e na analogia no seio das famílias. A gente vê muita gente, muito casamento hoje crescendo na base das coisas que são visíveis, para impressionar, para impactar. São as festas, são as fotos, são as redes sociais, a aparência de felicidade, porque na foto tudo cabe. O sorriso no rosto, muitas vezes até que forçado. E tem gente trabalhando na aparência única e tão somente, e se esquecendo que o que vai sustentar a tua família, o teu casamento, não é a aparência, mas é o alicerce, é o fundamento. É sobre quem a tua casa está firmada. E é isso que vai sustentar a vida a dois. No início do culto, Cida e eu fizemos a abertura, dirigimos parte do culto juntos. E já está o desafio, hein? Porque em 3 dos domingos, nós teremos outros casais aqui. Tchan, 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 tchan. Quem será? Não sei. Mas serão escolhidos outros 3 casais para dirigirem o culto. E aí já vai se preparando, você pode ser um dos escolhidos. Nós deixamos a tarefa aí para que a união masculina e feminina possam selecionar mais 3 casais aí. E está na mão de Cíntia e Douglas selecionarem esses casais, tá bom? Vai ser uma bênção a gente ver os nossos irmãos aqui, que constituíram família, nos trazendo aqui a bênção de vê-los unidos para a honra e glória de quem? Do Senhor Jesus. Jesus deixou claro sobre a importância do alicerce. Nós temos aquela parábola em Mateus 7, 24 a 27, onde compara o homem prudente do homem insensato. E a única diferença que tinha na construção da casa erguida pelo prudente e pelo insensato, não era no material, o material era o mesmo, material de excelente qualidade. Agora, o material era pautado na palavra de Jesus. Ambos receberam a palavra de Jesus. Mas o que faz a diferença? É aquele que ouve e pratica. A diferença de tudo está na prática da palavra. Tem gente que recebe a palavra, mas não a pratica. Não faz essa palavra surtir efeito. Então, de nada adianta você ser frequente, ser assíduo, ser conhecedor dessa palavra, se na realidade essa palavra só servir para o teu entendimento, conhecimento, e não para a tua prática diária da vida cristã. A diferença não estava na casa, a diferença não estava no material, a diferença estava na forma de onde foi alicerçada essa casa. Uns praticam, outros não praticam. E é isso que vai determinar se a tua casa vai ficar em pé ou não. Então, da mesma forma, irmãos, que tem 3 materiais imprescindíveis para um alicerce em uma construção física, e a gente disse aí que os 3 materiais imprescindíveis é o concreto, é a armação de ferro e aço, e depois são os blocos que farão ali aquela viga baldrame, o alicerce da sua casa. Quando a gente pega isso para a parte espiritual, em que a gente precisa alicerçar o nosso lar? Quais são os 3 elementos imprescindíveis para o fundamento, para o alicerce do seu lar? O primeiro que eu quero que você saiba é que o alicerce da família carece, precisa, necessita da presença de Deus. Se Deus não for presente no seu lar, e leia por presente o centro do seu lar,
todo o teu serviço será em vão. Toda a tua inteligência, todo o teu conhecimento, todos os teus seminários, quem sabe, de preparação para relacionamento e vida a dois, de nada servirão. Você pode ter uma teoria muito eficaz. No entanto, se Deus não for o centro da tua casa, de nada adianta você lutar pelo sucesso e pela manutenção dele. Por isso que o primeiro elemento imprescindível é que o alicerce da família carece do primeiro P. E o primeiro P é presença de Deus. Que lugar Deus ocupa no teu lar? Qual é o lugar que Deus ocupa na tua casa? Obrigado, hein? Ah, bom, você não precisa casar. Já casou. Porque normalmente quem traz está interessado num casamento. Irmã Sueli, ele já está bem casado, não está? Amém. Louvado seja Deus. Embora tenha enganado a irmã Sueli antes do casamento por 15 anos, foi isso? Não? Enrolou, até casar. Quanto? 8, só 8, desculpa. Só 8 enrolando. Mas você não precisa casar mais não, mas obrigado pela água. Fez o bom serviço de um diácono agora. O alicerce, vamos repetir comigo? Se você pegou. O alicerce da família carece da presença de Deus. E a minha pergunta para ti é essa: qual é o lugar que Deus ocupa na tua casa? Lembra do que nós lemos semana passada, e já foi dito nas entrelinhas hoje, quando Cida lia o seu texto, em Salmo 127:1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Tua casa está firmada nele? Nós cantamos aqui, a minha casa está firmada nele. Será? Será mesmo? Nenhum relacionamento conjugal se sustenta apenas com esforço humano. O teu esforço humano não é suficiente para sustentar o teu lar, para sustentar o teu matrimônio, porque o amor humano é limitado, porque a paciência humana acaba, tem limite. Também porque a força emocional, ela oscila. Não é sempre que você emocionalmente está disposto a engolir a seco, quem sabe, situações com as quais você vem lutando diariamente. Então, o esforço humano não sustenta casamento. Esforço humano não mantém o lar de pé. Mas quando Deus está no centro, é Ele quem sustenta tudo aquilo que a gente não consegue sustentar. Irmãos, vocês se lembram como era o relacionamento de Adão e Eva antes do pecado? Diariamente eles tinham comunhão com quem? Com Deus. Deus era o centro da vida deles. Quando o pecado entrou no mundo, veio a ruptura, veio a quebra da comunhão com Deus. Deus deixou de ser prioridade para Adão e Eva. Mas a presença de Deus em um lar é o que marca a diferença. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história da trajetória da Arca da Aliança antes que tivesse um templo onde ela pudesse repousar. Essa Arca da Aliança transitava de acordo com a peregrinação do povo. E a Arca da Aliança muitas vezes repousava em casas de pessoas que abriam para que a arca pudesse repousar. Foi assim na casa de várias famílias. Mas a Bíblia cita no segundo livro de Samuel 6:11, que quando a arca repousou na casa de Obed-Edom, e a Arca da Aliança significava a presença de Deus, a Bíblia diz que a casa de Obed-Edom foi abençoada sobremaneira, porque a presença de Deus estava na casa de Obed-Edom. Quantas vezes você dá prioridade e Deus se torna o centro da sua família? Quantas vezes Deus ocupa realmente a centralidade das tuas decisões? Quanto tempo você tem dedicado a Deus diariamente no teu relacionamento familiar? Obed-Edom deixou Deus habitar no centro do seu lar, na figura da Arca da Aliança, que ali repousou por alguns dias. E as bênçãos sobre a casa de Obed-Edom foram indescritíveis. Casais muitas vezes começam bem, mas com o tempo deixam de orar juntos,
deixam de buscar a Deus juntos, começam a se afastar não apenas de Deus, mas consequentemente um do outro. Eu li uma certa vez uma frase que eu gostaria de repetir para vocês. Uma família de joelhos é uma estrutura que nenhum vento consegue derrubar. Uma família de joelhos é uma estrutura que nenhum vento consegue derrubar. Porque a família que ora unida, permanece unida. Onde Deus não é o fundamento, o relacionamento se torna um peso, ao invés de um abrigo. Por isso, tenha consciência disso, que alicerçar a tua casa é imprescindível um primeiro ingrediente. Da mesma forma que não pode faltar o concreto em um alicerce, não pode faltar a presença de Deus no teu lar. Dê a Ele a prioridade. Busque, pois, a Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Quer paz? Quer harmonia? Quer reconciliação? Quer perdão? Coloca Deus no centro da tua vida e do teu lar. Mas em segundo lugar, não somente o alicerce da família carece da presença de Deus, mas em segundo lugar, o alicerce da família carece também, irmãos, de compromisso. Porque o compromisso, e leia-se por compromisso, segundo P. Eu sempre gosto de usar uma relação para facilitar e você gravar. Primeiro, preciso da presença. Presença de quem? De Deus. Segundo, eu preciso de quê? Eu preciso de compromisso. E para o compromisso, leia pacto. Pacto, aliança, compromisso. O alicerce da família permanece quando há compromisso. Leia-se, pacto e não emoção. Emoção não mantém relacionamento. Se você está pautado por uma emoção, sentimento e emoção se esvaem com um vento. O que mantém um relacionamento firme, não somente é a presença de Deus como alicerce, mas o pacto, o compromisso, a aliança, que é firmada quando nós nos unimos. A vontade de Deus exposta no desenho do casamento está em Gênesis 2:24. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Se unirá à sua mulher. Unir significa no original colar, soldar, pegar. É algo que quando colado, unido, não se separa. O divórcio não vem por vontade de Deus. O divórcio vem por dureza de coração e por conta do desejo humano. Mas o divórcio funciona num relacionamento conjugal como duas folhas que foram coladas uma à outra. E que quando coladas uma à outra e você tenta despegá-las, tenta descolá-las, tenta desuni-las, você vai rasgar. Vai ficar um pedaço no outro e um pedaço do outro no outro. Então, amados, o que sustenta e o alicerce de um casal é quando você vai para o matrimônio riscando a maldita palavra divórcio do teu vocabulário. Não existe a mínima possibilidade de dois seres que um dia conheceram a Deus e têm a Ele como centro de suas vidas, estarem se unindo pensando, não, se não der certo eu separo. Como que um relacionamento dará certo quando a gente vai para o relacionamento já pensando no fim dele? É como uma sociedade, onde você, quando faz a sociedade, você torce que o negócio vá para frente, e não para que o negócio venha a falir. Então, irmãos, o alicerce da família permanece quando há compromisso, e leia por compromisso, pacto e não emoção. Em Mateus 19:6, as palavras de Jesus Cristo foram: o que Deus ajuntou, ou seja, uniu, o que Deus colou, que o homem não separe. Casamento não é sustentado por sentimento. Esse negócio de emoção, de sentimento, irmãos, não é o que sustenta o casamento na hora da crise. Porque sentimentos mudam. O que sustenta e o que mantém um casamento. E ele permanece quando há pacto, quando há aliança, quando há compromisso. Hoje muitos constroem seus relacionamentos em cima de emoções,
Quando diz, enquanto eu estiver sentindo, eu continuo. Enquanto eu sentir, a gente segue adiante. Quando eu deixar de sentir, aí o negócio acabou. E o que mais a gente ouve é isso. O que você sente? Eu não sinto mais nada. Eu não sinto mais. Eu não amo mais. Eu não quero mais. O que sustenta um casamento, o que sustenta a minha união com Cida por 40 anos, no próximo domingo, se Cristo não voltar, tá bom? É porque a gente firmou um compromisso diante de Deus. Crises vieram, irmãos, dificuldades vieram. E ontem, na nossa reunião de homens, e que foi abençoada, quem estava aqui presente na reunião de homens, conversamos muito sobre isso. Conversamos sobre essas nuances do casamento, essas dificuldades. Participe, você que é homem. Venha aprender com outros homens a como ser homem. A gente está sempre aprendendo, a gente está em construção. E eu tenho certeza que as mulheres foram abençoadas. Mas, meu amado irmão, o que sustenta o alicerce de uma casa não é areia, mas é rocha, é concreto, é ferro, é bloco. Não é areia, não é sentimento, não é vapor, não é nada disso. Isso tudo passa. E na hora do vamos ver, o que sustenta é o compromisso, é o pacto que a gente firmou diante de Deus. Irmãos, a decisão de não usar a palavra divórcio como uma ameaça durante uma briga é a primeira coisa que você precisa ter no teu coração. Você já usou essa palavra? Você já falou, vamos se separar? Não dá mais? Vamos cada um para o seu canto? E fica usando às vezes isso como uma forma de manipulação. É triste isso. Quando a gente tenta manipular o cônjuge por conta de ameaças, de separação, de divórcio. É entender, irmãos, hoje, você e eu, de que o alicerce do pacto suporta o peso dos dias ruins, pois não depende da performance do outro, mas da promessa feita diante de Deus. Porque um contrato, irmãos, é algo que diz, eu faço a minha parte e você faz a sua, mas casamento não é contrato, casamento é pacto, casamento é aliança. Em um pacto, em uma aliança, diz, eu farei a minha parte, ainda que você não esteja fazendo a sua. É fácil? Não é. E qual é a tua responsabilidade, marido? Ame a tua esposa. Ame a tua esposa e dê a sua vida por ela. Tenha como exemplo a relação de Cristo com a sua igreja, que não somente amou a sua igreja, mas deu a sua vida por ela. O marido tem que estar disposto a dar vida pela esposa. E sabe qual é a tua responsabilidade, minha amada irmã e esposa? É respeitar e honrar o teu marido. É respeitar, é amá-lo, é honrá-lo. Agora, para fazer isso, eu sei que você diz, mas não vale a pena, ele é um zero à esquerda. Mas a Bíblia diz que você, quando firma um pacto com o Senhor, você vai continuar honrando, respeitando, ainda que ele não mereça. E mais uma vez eu estou dizendo, eu estou falando dentro de uma relação pautada na palavra de Deus. Eu nunca estou passando pano para pecado. Eu repito todas as vezes para ninguém dizer que o pastor Joel está dizendo que a gente precisa abrir mão e permitir que o pecado habite dentro do nosso lar. Se teu marido não te respeita como esposa, ele precisa ser alcançado pela graça de Deus para o fazer. Eu não estou dizendo que você, se estiver sofrendo violência, tem que ficar sorrindo e dizendo, ai que bênção, que maravilhoso que é apanhar. Que maravilhoso que é denunciá-lo, isso sim. Isso é maravilhoso. E se tua esposa não está disposta a te respeitar, a te honrar, você vai continuar amando ela, sim, mas vai chegar num momento em que às vezes ela mesma não terá mais a disposição de querer continuar contigo, mas você vai dizer, eu vou continuar fazendo a minha parte, porque eu tenho um pacto, eu tenho um pacto. A família não é um contrato de felicidade, é uma aliança de fidelidade. Olha o trocadilho, a família não é um contrato de felicidade, mas é uma aliança, um pacto de fidelidade. Porque o amor não é apenas um sentimento, o amor é um ato de vontade. Casamentos construídos sobre emoção desmoronam na crise, mas casamentos firmados em pacto resistem às tempestades. Amém ou não? Resiste às tempestades. Irmãos, o alicerce da família carece, primeiro, da presença de Deus. Mas em segundo lugar, o alicerce da família permanece quando há pacto.
pacto teu com Deus. E não simplesmente um contrato de dizer, vamos ver como é que ela reage, vamos ver como é que ele faz. E aí eu vou pensar se a gente continua ou não. Onde há pacto com Deus, do homem e da mulher, e os dois têm a presença de Deus no centro de suas vidas e do seu lar, o casamento vai para frente, ainda que passe por turbulências. E Deus nunca prometeu que não teria tempestade. Tanto que na casa erguida pelo sábio e na casa erguida pelo imprudente, pelo nécio, pelo tolo, o que é que abateu as duas casas? Tempestade, vento, chuva. Problemas vêm sobre bons casamentos firmados em pacto. Tempestade também vem sobre casamentos firmados em emoções e sentimentos. Mas onde há pacto, onde há presença de Deus, a tempestade vem, mas a gente subsiste para a honra e glória do Senhor Jesus. Por isso que eu encerro dizendo que o terceiro P do alicerce do lar é que o alicerce da família se fortalece, e se fortalece na prática da palavra de Deus. Os 3 P's de hoje é isso: presença, pacto e prática. Prática de quê? Da palavra de Deus. Em Mateus 7, 24 a 27, na parábola conhecida por todos vocês, eu só vou ler o 27, que diz que desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Porque essa casa não estava firmada na presença de Deus, e essa casa não estava firmada no pacto com Deus. Por isso essa casa não tinha a prática da palavra de Deus, e por isso essa casa ruiu. Como é que está a tua casa? O projeto pode ser belo no papel, mas se for construído sobre areia, não basta nada mais do que o peso da própria estrutura, a força da gravidade, para colocar tudo abaixo. Jesus, que é o mestre de obras, ele termina o Sermão do Monte definindo que o alicerce resistente é o alicerce daquele que ouve e pratica a palavra de Deus. É por isso que hoje eu te desafio a colocar Deus no centro da tua família, a hoje rever o pacto feito com Deus e com teu cônjuge, e passar hoje a praticar a palavra de Deus. E para começar hoje a praticar a palavra de Deus no seio do seu lar, é ter a determinação de Josué, quando disse: vocês podem seguir a quem vocês quiserem, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele estabeleceu o código da conduta do projeto, porque se a palavra não for a regra da casa, o mundo será o juiz, e será o juiz do caos na sua casa. Ou a palavra domina e é a prática na tua casa, ou o mundo será o juiz que vai simplesmente determinar o caos da tua casa. Não basta conhecer a Bíblia, é necessário vivê-la dentro de casa. Muitos lares sabem do que é certo, mas não aplicam. Sabem sobre perdão, mas não perdoam. Sabem sobre paciência, mas vivem em conflito. Sabem sobre amor, mas não demonstram amor. Adianta ter teoria, adianta ter palavra para aconselhar os outros, mas não ter palavra que rege o teu próprio relacionamento. Irmãos, casais que fazem devocional juntos, que pedem perdão quando erram, que decidem resolver conflitos da forma bíblica, esses constroem um lar forte e que não vai ruir. Torne a colocar a palavra de Deus como prática da tua vida. D.L. Moody já disse no passado: a Bíblia não foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas a Bíblia foi dada para transformar a nossa vida. Ou essa palavra transforma a nossa vida, ou ela só vai te encher de conhecimento, e que conhecimento, quando não aplicado, de nada vale. Conhecer a palavra constrói informação, mas praticar a palavra constrói fundamento, alicerce, e que nunca desmorona. Tua casa, meus irmãos, eu concluo, vai ser testada. O vento sopra e sopra para todos os lados, e um dia o vento vai chegar na tua casa.
A chuva também cai sobre todos, os rios correm para todas as direções. E um dia o rio, o vento e a chuva vai chegar na tua casa, porque as crises chegam para todos. A pergunta, portanto, não é: será que a tempestade vem? Será que a tempestade chegará? Será que ela virá? Mas a pergunta é: sobre o que nós estamos construindo o nosso lar? Para quando a tempestade chegar. Porque ela vai chegar. A vida não é uma vida de emoções e ternura durante todo o tempo. As crises virão. E a pergunta é: sobre o que nós estamos construindo? Ou eu diria mais ainda, sobre quem nós estamos construindo? Hoje é dia de avaliar o teu alicerce. Como que está a presença de Deus na tua casa? Deus é o centro do seu lar? Mas em segundo lugar, seu casamento está firmado em pacto ou está firmado simplesmente em sentimento e emoção? E em terceiro lugar, a palavra de Deus é praticada na tua casa? Você de fato pratica essa palavra? Porque se o fundamento estiver errado ainda, tem tempo de reconstruir. Porque a maior esperança do Evangelho é essa: que Deus não apenas restaura casas, mas Ele reconstrói fundamentos. Deixa Ele reconstruir o alicerce da tua vida hoje. Permita. Presença, pacto, prática. Não deixa o teu lar morrer. Não deixa ele ruir. Cuida do alicerce. Porque se o alicerce for frágil, toda a casa vem abaixo. Fecha teus olhos. Pai bendito, é em nome de Jesus que aqui estamos. Para abrirmos, ó Deus, esse mês da família. Para, ó Deus, olharmos para a Tua palavra em todos esses domingos e vermos onde é que a gente está errando. Domingo passado a gente já se dispôs a limpar o terreno. E hoje a gente sabe que o alicerce precisa ser forte. E que de fato nós possamos hoje refazer o alicerce do nosso lar. Que a Tua presença seja real. Que o pacto seja relembrado e firmado. Eu não vou deixar meu lar chegar ao fim. Eu firmei um pacto com Deus. E esse pacto hoje deve ser relembrado. E em nome de Jesus, volta à prática da palavra de Deus. Fique em pé, vamos louvar ao Senhor com um hino tema, onde diz que a rocha em que o nosso lar e a nossa casa está firmada